Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. E na live de hoje eu vou falar para você tudo sobre o salário e as despesas dos pastores da Universal, de modo geral, em 2025, principalmente agora depois da Fogueira Santa de Israel. O que está acontecendo nos bastidores? Quantos pastores da Universal estão recebendo? É uma dúvida que muita gente tem. Quer saber? Então fique comigo, porque eu vou vir com muitas novidades depois da vinheta. Assista aí. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 18 de julho de 2025, agora são 21 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo através dessa programação, trazendo os bastidores da Universal como você nunca viu. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor da Universal. Estive como pastor durante 5 anos, mas eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Eu também sou um jornalista independente, a minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos e eu sou sobrinho de bispos antigos da Igreja Universal que estão em atividade até hoje. No conteúdo que a gente vai trazer para vocês, eu vou trazer um desabafo de pastores que estão lá dentro até hoje. Eu vou trazer alguns dados, algumas informações, vamos juntos entender como que os pastores estão sobrevivendo. Vou mostrar que a diferença entre pastores e pastores, que a Universal não arrecada mais como antes, e muita coisa está mudando dentro dessa instituição. Mas antes eu quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Também quero convidar você a deixar o like. Quando você deixa o like, o YouTube ele sinaliza, ele avisa as pessoas do nosso conteúdo. Infelizmente, o YouTube nos últimos vídeos não tem avisado, tem muita gente que não está recebendo as notificações, mas nos ajude compartilhando para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas, tá certo? Também quero convidar você a se tornar um membro apoiador do trabalho do canal Davi Vieira. Existem muitas formas de você apoiar o nosso trabalho, eu vou deixar aqui esse QR Code, você apontando o seu celular, aponte agora a sua câmera de telefone celular aqui para o QR Code, você vai encontrar todas as minhas redes sociais e também as formas de você poder colaborar com o nosso trabalho de maneira voluntária. Precisamos avançar ainda mais com esse trabalho que tem alcançado tantas pessoas no Brasil e no mundo. É fundamental que as pessoas tenham acesso à informação que a Universal, que hoje é um império, comandado pelo banqueiro Edir Macedo, tem se expandido muito. O ano que vem é um ano político. É do interesse da Universal colocar representantes políticos. Eu tenho muitos conteúdos até o final do ano, muitas entrevistas, como eu vou trazer domingo uma entrevista, mas eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Venha estar com a gente, compartilhando, se inscrevendo, colaborando, e vamos continuar fazendo esse trabalho que, graças a Deus, tem alcançado muitas pessoas, tá certo? Também eu quero agradecer as pessoas que estão comigo aqui ao vivo. Muito obrigado, os amigos que estão acompanhando o trabalho do canal. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Vamos agora, objetivamente, enquanto a gente estiver falando aqui, eu vou estar lendo alguns comentários. Eu vou ler para vocês uma mensagem que eu recebi através do WhatsApp. Uma mensagem que eu recebi de como está. É uma pequena análise que foi feita da situação dos pastores da Universal agora. Como que eles estão de forma geral. Vale lembrar que a Universal de hoje, de 2025, não é a mesma Universal de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era uma instituição que arrecadava muito dinheiro, não se tinha Pix, tudo era dinheiro vivo, então era muito mais fácil de se movimentar, era muito mais fácil de se poder arrumar esquemas. Com dinheiro na mão, tudo é possível, né? Não se tem um controle, não se tem uma fiscalização. E quando a Igreja Universal foi investigada, para falar a verdade, no período de 4 anos, que foi revelado que ela arrecadou
mais de 33 bilhões de reais em contas bancárias, fora o dinheiro vivo e joias e ouro que a Universal já arrecadou. A Universal apelou, abriu uma queixa criminal contra o jornalista Gilberto Nascimento, porque ela não quer que os seus membros saibam quanto que a Universal arrecada. Hoje ela não arrecada mais isso. Hoje a Universal perdeu muito, graças a Deus, e vem sendo destruída com o passar do tempo. Davi, a Universal será destruída totalmente? Vai acabar? Não vai acabar. Por que a Universal não vai acabar? Porque a ganância dos homens continua. Infelizmente, enquanto houver ser humano neste mundo, enquanto houver homens gananciosos, as pessoas continuarão sendo enganadas, continuarão sendo vítimas desses exploradores da fé. Eu digo para você com toda certeza, esse império só vai acabar no dia em que nós estivermos frente a frente com o próprio Deus. E isso é uma promessa de Jesus Cristo. Ele vingará. Ele vai vingar toda a injustiça que esses homens hoje cometem quando utilizam o nome dele em vão, quando matam, quando roubam, quando destroem famílias. E isso é muito sério, muito sério. Por isso que o meu trabalho aqui é um trabalho não difamatório. Não existe nenhuma difamação no meu trabalho. Não tem nenhum dos 2.000 depoimentos, das 20 milhões de visualizações que eu tive no meu canal. Não existe nenhum conteúdo difamatório, nenhum conteúdo falso, produzido, manipulado, nada. Tudo é colocado na íntegra. Tudo é mostrado para que as pessoas entendam e tenham oportunidade de questionar. Então, quando uma pessoa questiona, ela é livre e ela tem a chance de poder entender a diferença daquilo que Cristo trouxe, que é muito simples para esse trabalho porco e nojento produzido por essa seita chamada Universal. Então, vamos agora entender, eu quero agradecer o pessoal que está comigo, muita gente aí que eu já não via tem bastante tempo. Agradeço a todos vocês aqui, tem muitos comentários aqui, tem alguns amigos, alguns que inclusive vão me ajudar a trazer um esclarecimento melhor para esse conteúdo. Vai ser muito importante ter a ajuda de todos vocês aqui. Obrigado, pessoal. Vou deixar o comentário de todos vocês aqui, eu agradeço, mas vamos diretamente ao assunto e depois a gente vai poder fazer os comentários. Eu vou abrir aqui, ó, vamos lá, eu vou abrir aqui, não é isso que eu quero mostrar agora não, depois, a gente vai mostrar isso aqui depois. Então, peraí. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês primeiro essa tela aí, ó. Essa tela aqui é uma imagem que eu tirei do WhatsApp para a gente analisar um pouco do salário dos pastores da Universal. Tá aí, ó, análise rápida. O valor total de 3.327 por mês representa mais do que o dobro do que a maioria dos pastores recebem como subsídio. Considerando subsídio quinzenal de 1.500 a 2.000, subsídio da segunda quinzena de 500 a 700 reais. Pastor da Igreja Universal recebe por quinzena. Ele recebe quinzena, antigamente recebia 13º. Antigamente, há alguns poucos anos atrás, pastor ganhava comissões de jornal. Então, assim, não eram todos os pastores, mas, por exemplo, regionais, pastores de região, que tomavam conta de região. O que é um pastor regional? Que tem sobre o seu domínio, sobre o seu poder, sobre a sua responsabilidade, algumas igrejas, 5, 10 igrejas, 20 igrejas, numa região. Então, quando a Igreja Universal, por exemplo, vendia jornais, o pastor ganhava comissão dos jornais da sua igreja e das igrejas da sua região. Então tinha pastor regional que ganhava 15 mil reais por mês só de comissão de jornal. Então o salário de um pastor regional, de um bispo, dependendo do bispo, era muito alto. Vale lembrar que no início era muito maior ainda. Tinha bispos, até quando eu entrevistei o pastor Carlos Magno de Miranda, que foi o primeiro bispo a denunciar a Universal na TV Globo, ele chegou a dizer que eu entrevista com ele, eu já perguntei, tinha líder aí que ganhava 150 mil reais numa época em que o real começou, numa época em que o dinheiro, o real, ele tinha muito mais valor que hoje. Então, conforme o tempo foi passando, a arrecadação caiu muito dentro da Universal, muito, e a cada dia que passa está caindo. Eu já recebi informações, eu quero abrir um parênteses aqui, que só no Rio de Janeiro,
Eu há de confirmar essa informação, mas existe uma ordem para mandar fechar muitas igrejas alugadas. Muitas, para não dizer quase todas. Eles querem diminuir as igrejas pequenas e ficar só nas catedrais e nas sedes. Isso aí a gente já vem falando há muito tempo, tanto eu quanto o Marcelo e outros colegas. Então, a ideia da arrecadação diminuiu muito. Hoje, a facilidade do comércio, da transferência eletrônica através de Pix, por exemplo, prejudicou a Universal. Como assim, Davi? Não melhorou, não, prejudicou. Porque para a Universal, né, numa determinada época, o dinheiro era muito mais útil. Porém, o que estava acontecendo? O dinheiro estava entrando e os pastores estavam fazendo seu pé de meia para sair. O que o Renato Cardoso resolveu fazer agora? Uma medida desesperada, principalmente nessa época de Fogueira Santa, que esse mês de julho inteiro eles estão vivendo essa campanha de arrecadação, eles estão colocando alguns voluntários da Universal, obreiros, selecionados para fechar o lacre da sacola do dinheiro, justamente para o pastor não ter acesso ao dinheiro. Só que isso aí é um problema sério, porque o obreiro, se sumir o dinheiro, o obreiro no final pode ser incriminado. Ele vai ser incriminado. Essa é a verdade. A corda vai arrebentar para o obreiro. Então, eu vou trazer essa informação para vocês. Eu estou recebendo aqui muita coisa ao mesmo tempo, mas me parece que vem uma ordem lá de São Paulo para mandar fechar muitas igrejas alugadas, para não dizer todas. Então eu vou trazer com mais detalhes para vocês, porque o Renato quer só a catedral e as igrejas próprias, as grandes sedes. As igrejas pequenas não interessa para ele, porque os pastores estão saindo fora, estão deixando a chave, estão indo embora, estão abandonando, não querem mais ficar. Ah, Davi, todos os pastores estão saindo da Universal porque estão encontrando a graça de Deus, estão se convertendo, estão tendo vergonha na cara. Não, nem todos. Alguns estão saindo ou estão se preparando para sair porque entenderam que o trabalho é um trabalho mercenário, é um trabalho de arrecadação, é um trabalho que não tem nada a ver com os princípios do evangelho. Mas tem outros que, infelizmente, são tão mercenários quanto o Edir Macedo. Tem pastor que saiu que é maníaco, que tem vários distúrbios. Eu conheço muitos que saíram com distúrbios gravíssimos, que saem com problema de cabeça, sai querendo fazer um trabalho igual ao de Edir Macedo. Então, não são todos, pessoal. Tem cara que está saindo porque parou de ganhar o que ganhava antes. A mulher não faz mais o cabelo no melhor salão, não come mais. A minha esposa, que não foi esposa de pastor, vale lembrar que a minha esposa não foi esposa de pastor, ela foi obreira mais de 14 anos, mas quando ela teve a oportunidade de conversar com ex-esposas de pastor, ela ficou espantada de ter ouvido algumas esposas dizer para ela assim: ai, eu tô com saudade da época que eu era esposa, eu comia bem, eu me vestia bem. Então o salário do bispo, do pastor regional, do comissionado, era muito alto, muito alto. Não é todo mundo que ganhava um salário alto. Pastores de bairro ganhavam um salário pequeno, auxiliares ganhavam um salário mínimo da época. Eu lembro que o meu contra-cheque da Universal era R$400, que era o salário mínimo da época, de 2004, mais ou menos. Se eu não me engano, era... não lembro se era R$300, era o salário mínimo da época. Então o contra-cheque era isso aí. Você ganhava uma parte no dia 5 e na quinzena, no final do mês, você ganhava o restante. Então aqui ele está falando sobre isso aí, ó. O valor total de 3.227 por mês representa, enfim, aí embaixo aqui, ó, a média mensal recebida é R$2.000 a R$2.700. Então a média hoje dos pastores que recebem na mão, o dinheiro que vem na mão, é R$2.000 a R$2.700. Essa é a média dos pastores, pastoreco, né? Pastor de igreja, pastor esse de bairro, entendeu? São esses pastores de bairro aí. Tem alguns colegas que foram ex-bispos aqui, que estão na live aqui. Eu quero agradecer quem está comigo. Tem muita gente chegando aí, gente. Tem muita gente chegando. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Eu vou cumprimentar algumas pessoas. Tem muita gente aparecendo aqui. Oh, meu Deus do céu. Obrigado aí por vocês estarem com a gente, tá, pessoal? Tem muita gente aqui aparecendo. O Alê, por exemplo, o Alê foi bispo. Ele sabe de muita coisa e ele pode confirmar muitas informações aqui com a gente. Francisco, Agueda, todo mundo aqui comentando, ó. Filomena, médica Carolina, Fernando Araújo, tudo bom? Deus abençoe, valeu.
Valeu, Fernando, é isso aí. Deixa eu continuar aqui, gente, vamos lá. Mesmo no melhor cenário, R$ 2.700, a conta não fecha. Faltariam, em média, R$ 600 a R$ 1.300 por mês para cobrir os gastos mínimos e básicos. Eles cuidam de tudo, será mesmo? Então, o discurso é esse. O Renato sempre fala isso. Para você não falta nada, pastor. Você não precisa trabalhar fora. O Renato não deixa o pastor trabalhar fora, fazer uma profissão, porque para eles o que o pastor recebe já é suficiente. Então vamos continuar vendo aqui para saber se realmente é suficiente. Vamos lá. O Anderson colocou aqui, ó. Na época que eu era pastor, meu salário era R$ 990. O Anderson, qual o ano, Anderson? Depois deixa aqui o ano para a gente poder saber o ano. Ó, o Joceil de Carvalho, o valor do salário mínimo em 2004 era R$ 260. Então o meu era mais ou menos isso daí. Era R$ 260, R$ 270, uma coisa assim. Que era salário mínimo que os auxiliares recebiam na época, né? Depois o Anderson pode colocar aqui qual era o ano que ele foi pastor para a gente entender aqui, para a gente comparar por ano, né? Por ano aqui. O Anderson colocou 2017? Caramba, 2017. É mesmo? Então, eu achei até que fosse um pouco mais, porque 2017 já é mais recente, né? Caramba. Mas vamos lá. Tá aí, ó. Recentemente, deixa eu tirar o logo ali, deixa eu tirar isso. Olha lá, ó. Recentemente, em falas públicas, tanto o Renato Cardoso quanto Edir Macedo afirmaram que os pastores da instituição não têm preocupações financeiras, pois, segundo eles, a igreja cuida de tudo. Uma declaração, no mínimo, hilária para quem conhece de perto a realidade vivida por centenas de pastores e esposas nas igrejas espalhadas pelo país. A verdade é outra, é dura, crua e escondida por trás de discursos bem articulados. A média de subsídios de um pastor gira em torno de 1.500 a 2.000 por 15 dias, e nos outros 15 dias que completam o mês recebem 500 a 700 reais. E isso quando recebem. E agora vejam o que é exigido desses mesmos pastores. Você vê que mudou muito. Caiu muito, gente. Caiu muito. O Ticiano colocou aqui, ó. Fui pastor fora do Brasil em 2008. O salário era de $1.200. Eu quero mandar um abraço pro meu querido irmão, amigo do coração, uma pessoa que eu amo demais, o Eduardo Cardoso. Foi bispo da Igreja Universal. Todos os membros da Universal antigos lembram do bispo Eduardo Cardoso, que fez o programa 25ª Hora, fez várias canções que até hoje, quando eu faço um devocional ou quando eu tenho oportunidade de pregar a palavra numa igreja, numa congregação, eu gosto de cantar os louvores do bispo Eduardo Cardoso, grande irmão e amigo. Tá aqui, ó. E ele tá aqui, mais do que nunca, é mais uma pessoa que pode nos ajudar a trazer uma interpretação com respeito à questão dos ganhos, com respeito à questão do que se tinha antigamente, que era um padrão muito mais elevado, era um alto luxo que se tinha. O pessoal que estava mais envolvido com a cúpula e pessoas ligadas aos estaduais, aos bispos, tinha um padrão de vida muito mais alto, mas pelo que a gente percebe, caiu demais. Hoje, tanto a arrecadação como o padrão de vida dos pastores. Quem está lá em cima, não. Dependendo de quem for, ganha muito bem ainda. Ainda está ganhando muito bem. Cadê? Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Um abraço, pessoal Hip Petrópolis. Um abração, Deus abençoe. Vem visitar a cidade, quero mesmo. Quero mesmo, com certeza. Não vai faltar oportunidade de conhecer Petrópolis, cidade maravilhosa aqui do nosso estado aqui. É um ponto turístico maravilhoso. Com certeza, vambora. Deus te abençoe, tá? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente também. Peraí. Sebastião, eu fui numa churrascaria aqui em São Paulo, tinha 6 bispos falando de meta, e do outro lado tinha 2 homens só escutando as conversas, falando da novela da Record, que pode tudo. Eita, pai. Deixa eu ver se tem mais aqui comentários, pessoal. Agradeço aí o comentário de vocês todos.
O Everson colocou aqui, boa noite, Davi. O meu era em torno de 500 a 600 por mês em 2002. Aí, tá mais ou menos essa data aí. Obrigado, irmão. Eu sou de... Boa noite, tudo bem, Edna? Como vai? Guararapes, Pernambuco, seja bem-vinda. Legal. Muito bom. O Paulo Sérgio também. Deus abençoe. Seja bem-vindo. É isso aí. Legal, Moisés. Com certeza. Grande amigo aqui. Muito frio aqui no Chile. Oh, meu Deus do céu. Muito frio no Chile. O frio daqui a pouco vem pra cá. O frio daqui a pouco tá vindo pra cá. Muito bom, pessoal. Vai deixando seus comentários aqui, os pastores que foram da Universal, quanto que era o salário antigamente, diferente do que está hoje, né? Aí tá aqui, ó. Pagamento do INSS, R$ 257 por mês, que deveria ser custeado pela instituição. Porém, é o pastor quem paga, por conta própria, direto à Receita Federal. E teve muitos pastores da Universal que tiveram problemas com a Receita Federal recentemente. Eu fiz uma transmissão ao vivo, teve pastores que caíram na malha fina por conta de problemas dentro da instituição. Muitos problemas. Vamos aqui para mais uma parte aqui, ó. Moradia. Mesmo que os imóveis sejam alugados pela igreja, a manutenção, os reparos e o cuidado são responsabilidade do pastor, que não recebe nenhum reembolso. A cada 6 meses há vistorias para fiscalizar se o imóvel está em perfeito estado. Tudo para manter o bom nome da instituição. Mas quem paga, limpa, reforma e cuida é o pastor com pouco que tem. Transporte, combustível, passagem, manutenção do veículo, tudo por conta do pastor. Plano de saúde era descontado diretamente do subsídio. Hoje, após diversos processos judiciais, dizem que agora a instituição cobre. Tá bom, é ruim, hein? A instituição cobre. O dinheiro vai todo para a Life, vai todo, para o plano do Edir Macedo, o plano de saúde dele, para o hospital dele. Mas o valor recebido continua o mesmo, ou seja, o pastor continua arcando indiretamente com isso, pura maquiagem. Vamos continuar aqui, ó. Medicamentos e tratamentos. Muitos procedimentos e remédios estão fora da cobertura do plano, especialmente em regiões mais carentes. Resultado, mais gastos saindo do bolso já vazio do pastor. Quer dizer, por isso que o Renato botou agora o obreiro para fechar a sacola lá, né? Fechar a sacola porque é complicado. O Clodomir gostava de mostrar o relógio Rolex que ele tinha, né? Eu acho engraçado a hipocrisia do Clodomir, do bispo Clodomir, que estava lá no jogo do Botafogo, enquanto o pessoal estava fazendo o jejum de Daniel. E eu botei o vídeo aqui que filmaram ele lá, o Paulo Roberto Guimarães, ele e os comparsas dele, né, o Darlan, estavam lá assistindo o jogão do Botafogo, enquanto os obreiros não estavam podendo fazer nada, vendo televisão, internet, estavam se santificando, os bispos estavam se santificando com o Botafogo, o santo Botafogo. Então, o Clodomir gostava de mostrar o Rolex dele na reunião. Ó, esse Rolex aqui, de 40, 50 mil, ele é da igreja, ele não é meu, é da igreja. Nunca vi um Rolex ser da igreja, né? Não sei qual é o aproveitamento que a igreja teria com o Rolex, né? Aí tá aí, ó. Manutenção dos templos. Pastores escutam dos regionais frases como: você não pode tirar R$100 do seu bolso e comprar tal coisa para a igreja? Mas como? Se o que recebemos mal dá para comer, vestir e pagar as contas básicas. Porque o pastor tem que dar a oferta, sendo que a igreja arrecada o suficiente. Aí, ó. Por que o pastor tem que dar a oferta, sendo que a igreja arrecada o suficiente? Dízimos e sacrifícios. A pressão continua. Se pudessem, descontariam direto do valor do subsídio. E como não fazem, usam reuniões internas para persuadir os pastores a dar tudo no altar em busca do milagre. A mudança, segundo essa lógica, só acontece se houver a entrega financeira total. Até os próprios pastores da Universal são levados a fazer sacrifício também. Levados a fazer sacrifício, a dar dízimo, dar suas ofertas. Aqui, ó, Constellation Free colocou um comentário interessante. Obrigado, meu irmão. Bispo regional, quando meu irmão era pastor, era 70 mil na época.
A ajuda de custo dele era de 1.200. A ajuda de custo dele é de 1.200. Tá aí, ó. Vamos lá. O Adriano Borges, nosso querido irmão e amigo. Obrigado até pela ajuda, tá, Adriano? Obrigado aí pela força que você está sempre dando. O Adriano está sempre ajudando o canal também. Davi, hoje eu perguntei ao pastor como fazer para repreender o devorador. E aí ele falou para mim meditar em Malaquias capítulo 3. Aí depois eu mandei mensagem, uma foto do veneno inseticida. Eles só falam isso, né? Malaquias 3, mas eles não contaram para as pessoas que o livro de Malaquias não tem nada a ver com a gente. E que o devorador não tem nada a ver com o demônio. E que muito menos essa janela dos céus derramando bênção sem medida não tem nada a ver com bênçãos materiais. Era chuva para Israel daquele período, daquela época. Então eles não falam isso para as pessoas, né? Luciano de Florianópolis. Deus abençoe aí também, tá? Um abraço. Exatamente, gente, exatamente. Pau tá quebrando, gente. Aí tá aí, ó. Vamos lá. Compra de livros e material obrigatórios. Um exemplo claro foi a última conferência onde o livro Heróis da Fé, R$20, foi promovido à exaustão. Todos os pastores e esposas foram obrigados a comprar, pois, segundo eles, a leitura traria avivamento. Agora, o avivamento não vem da palavra de Deus, mas de livros vendidos dentro da instituição. Sempre foi assim, né? E eu quero mandar um recado para o Renato aqui. Mandar um recado direto para Renato Cardoso e para o próprio Edir Macedo. Macedo, eu sei onde você está agora. Você está em Milão. Gente, olha aqui para mim. Tudo que você faz, eu sei, Macedo. Para onde você vai, eu sei. Quando o teu avião sai, eu sei para onde o teu avião sai. Você pensa que eu não tenho olhos que te seguem? Quando o teu avião está indo para a Europa, está indo para a Itália, você está na Itália agora, você está em Milão. Você fez uma reunião em Milão. Você fez uma reunião em Milão e eu estou achando que você fosse encontrar com o Leão, o Papa Leão. Eu estou desconfiado que você está armando reunião com o Leão. Isso é grave. Isso é grave. Isso não é piada não, gente. Isso é coisa séria. Mas, como eu não posso provar, eu sei que você está em Milão agora, eu tenho um vídeo seu aí, de uma reunião que você fez, promovendo mais uma patifaria tua, querendo difamar. Você está querendo difamar George Miller. Já não bastou você difamar o nome do Senhor Jesus Cristo? Já não bastou você, a sua filha, querer difamar o apóstolo Paulo, criando uma minissérie na Record? Uma vez que a seita universal faz tudo ao contrário que Jesus mandou fazer, que Paulo manda fazer, e agora você pegou o livro Heróis da Fé, um livro que conta a trajetória de homens que não são, você não é nem a metade deles, como é o caso de George Miller. Você não é nem a metade de George Miller. Você não é metade de George Miller. E a Núbia Cerqueira, a mulher do Domingos, o teu parceiraço aí de Portugal, escreveu um livro para contar a história de George Miller. Quem são vocês para falar a história de George Miller? O que se compara a George Miller com o trabalho porco e estúpido que você faz? Eu quero fazer uma pergunta. O que tem a ver George Miller com o trabalho nojento que você faz? Amanhã, dia 19, aqui no YouTube, eu vou trazer de graça para as pessoas aqui no vídeo quem foi George Miller. Eu vou colocar de um lado você, o falso profeta, fraudador de diplomas. O falso profeta mentiroso, fraudador de diplomas, que escreveu o Ouro ao Altar, que está aqui comigo, e está ganhando milhões de reais em direitos autorais. Você que tem bilhões na conta, está querendo se comparar a George Miller, um homem que alimentou as crianças, os órfãos, e para você criança é como rato. Você que fala que a mulher tem que tirar a criança do ventre. George Miller, você quer comparar o trabalho de George Miller, você disse que se inspirou em George Miller. George Miller não é um maníaco, não foi um maníaco como você. Então amanhã eu vou fazer uma live especial colocando você, o bispo fraudador de diplomas, mentiroso, que inclusive no próprio livro diz que é formado, tem PhD, fraudou os próprios diplomas. Vou colocar você de um lado
E o grande pregador George Miller, que morreu com $800 na carteira. George Miller, que teve nas mãos milhões de dólares, ou milhões na época, e ajudou os órfãos, abriu orfanatos para ajudar crianças, morreu pobre. Morreu pobre. E você, seu sem vergonha, você, seu sem vergonha, quer se comparar a George Miller? Não bastou você difamar Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e o evangelho. Agora você quer difamar os homens que pregaram e fizeram um trabalho de oração, coisa que você não faz. Coisa que você não faz. Amanhã eu vou fazer uma live especial para trazer para as pessoas a história de George Miller. Porque você está querendo vender um livro para ganhar direitos autorais, é lógico, dinheiro na história de George Miller. E está cobrando isso. Vai fazer o lançamento do livro de George Miller. Como se a Núbia Cirqueira se inspirasse em George Miller. Eu quero saber de onde a Núbia Cirqueira tirou a ideia doentia de querer se inspirar em alguém que vocês fazem tudo ao contrário. Isso é uma sem-vergonhice. Isso é uma patifaria. Amanhã eu vou falar quem foi George Miller comparado ao Edir Macedo. Vou comparar com o Edir Macedo. Vamos continuar aqui, gente. É para deixar o recado bem dado aí. Pode mandar para ele. Sei que você está lá em Milão. Macedo, quando o seu jato sai, os meus olhos estão em cima de você, Macedo. Eu sei exatamente para onde você vai. Eu sei exatamente para onde você vai. Então vamos lá. Camisas, uniformes e prestação de contas. Todas essas obrigações são pagas pelos próprios pastores, que ainda precisam prestar contas de cada centavo que entra, como se fossem funcionários de uma empresa, mas sem os direitos trabalhistas. Eles dizem que cuidam de tudo, mas quem vive com o mínimo, trabalha sem parar, enfrenta pressões espirituais e financeiras, fora as psicológicas, e ainda precisa dar oferta do pouco que tem para não ser visto como rebelde, sabe que essa narrativa é uma mentira bem ensaiada. O que vemos é uma realidade de exploração espiritual e financeira, disfarçada com palavras bonitas e discursos religiosos. Fica a reflexão. Até quando a fé será usada como ferramenta para oprimir quem mais se dedica à obra? Isso aqui de um pastor que mandou. Olha aí, mais mensagem. Eu vou te dizer. Eles agora, Davi, estão fazendo negócio com a venda de carros. Compra carro 0 quilômetro, HB20, Onix, no nome da igreja, que se isenta de impostos, o carro custa 80 mil. Mas no lote para a igreja paga-se 40 mil. E depois dá 10 mil quilômetros rodados, eles vendem por 70 mil. Quer dizer, é um esquema, é um negócio que acontece lá dentro. Isso eu já sabia que eles fazem isso. Eles usam o nome da igreja para fazer compras, porque a igreja é isenta de impostos. A instituição é livre de impostos. Então tá aí, ó. Ele me mandou esse gráfico mais ou menos aí para você ter uma ideia. As despesas mensais de um pastor e sua esposa. Hoje, 2025. É verdade, o bispo Eduardo Cardoso está aqui, ó. Nosso irmão aqui, ó. Eduardo Cardoso colocou: o altar não usurpa, não rouba e não humilha ninguém, só abençoa. Essa comparação de Macedo e George Miller é demais, hein? É verdade. Quer dizer, eu quero saber o que o Macedo aprendeu com George Miller. Macedo não é nem a metade do homem que foi George Miller, nem a metade do homem que ele foi. Um pregador que nunca usurpou, não cresceu, não se tornou bilionário. Não se tornou bilionário, ele cuidou das crianças, dos órfãos. Pelo contrário, o Macedo não cuida de órfão, não cuida de criança. Mandou os bispos adotarem porque as filhas não podiam ter filho. E detalhe, algumas adoções não foram ilegais ainda, de segunda matéria da TVI. INSS, R$257, contribuição obrigatória. Energia elétrica, uns R$300. É uma média, tá, pessoal? Que ele colocou aqui para ter uma ideia. Gás de cozinha, internet, dados móveis do pastor e da esposa, transporte, caso o pastor não tenha carro, o Uber, remédios, suplementos, alimentação, roupas. Então, só isso aí, em média, o pastor gasta muito mais e está ganhando um salário pequeno. Ganha um salário. E vão dizer, não, o pastor tem que viver de sacrifício. Mas o Macedo não vive de sacrifício. O Macedo não vive de sacrifício. Ele não vive de sacrifício. Essa é a realidade.
Ele não tem uma vida sacrificada. O Bispo Macedo não tem uma vida de sacrifício. E ele sabe disso. Amanhã eu vou trazer 2 vídeos dele amanhã. 2 vídeos. Gente, a programação é essa. Amanhã eu farei um semi-devocional. Porque eu vou trazer a história de George Miller. Porque o Bispo Macedo agora quer vender o livro do George Miller. Quer falar sobre George Miller. Eu quero saber o que foi que George Miller deixou de inspiração para ele. Se George Miller fosse vivo, ele jamais concordaria com o trabalho patético que o Macedo faz hoje. Jamais concordaria com as bizarrices, com as humilhações, com as fraudes, os crimes. Crimes. Eu, inclusive, falei hoje com a dona Marion, pela manhã bem cedo, dona Marion Terra, a mãe do Lucas Terra, que foi violentado sexualmente, queimado vivo por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que foram promovidos, os advogados que receberam milhões de dízimo da oferta, sacrifício, para defender eles. Conversei com a dona Marion hoje, mais de uma hora, nossa querida irmã, dona Marion. E se estiver dentro dos planos de Deus, a gente pretende trazer a dona Marion para bater um papo no nosso canal, como a gente já fez. Porque o caso Lucas Terra é um caso que será que George Miller aprovaria uma coisa dessa? Um jovem que foi morto na Igreja Universal. George Miller cuidou dos órfãos. Amanhã vou trazer a comparação, que nem se compara, né? Mas eu vou trazer a história de George Miller para você conhecer, segundo o ponto de vista que eu vou trazer para vocês. Do meu ponto de vista, se o Macedo quer vender a história de George Miller para ganhar dinheiro com isso, eu vou trazer a história de George Miller de graça para vocês. Vou trazer a história dele, de George Miller, comparado a de um banqueiro narcisista, egocêntrico, megalomaníaco. Eu chamo de maníaco, porque tem que ser maníaco para mentir tanto, para ser um homem que escreve livro, botando informações falsas e mentirosas no livro. Aqui, ó, doutor, ele é o doutor, formação acadêmica do doutor, graduado em teologia, graduado é uma ova, tá aqui, ó, esse homem aqui, ó, formado na FERED da Espanha, nem conhecem você, cara. Nem conhecem você na Espanha, seu mentiroso, seu falso. Tem aqui, ó, vou mostrar para vocês agora um contra-cheque mais recente. Eu quero que tu agradecer o Johnny. Eu liguei na hora, ele foi. Na hora, o Johnny me respondeu. Ele mandou para mim aqui na hora Opa, calma aí, quem é esse Torres aqui? Opa, seja bem-vindo, Torres. É verdade, tem que mandar o Macedo trabalhar mesmo, ele tá precisando trabalhar. Verdade, Torres, é verdade. Não pode ser vagabundo, né, Torres? É verdade, tem que trabalhar. É verdade, Torres tá certo. Isso aí, Torres, perfeito. Obrigado, Torres. Torres tá falando aqui, é verdade. Mas vamos lá, vou mostrar um contra-cheque atual para vocês, ó. Eu só preservei, peraí, deixa eu tirar aqui de novo, desculpa aí. Aí, olha aí, pessoal, vamos lá. Recibo de pagamento. Isso aqui é um recibo de pagamento da Igreja Universal do Reino de Deus, gente. Claro que eu preservei as imagens da documentação da pessoa, mas o pastor que entrou em contato comigo, na verdade, é um ex-pastor da Universal que eu entrevistei aqui no canal, é o Johnny, grande amigo Johnny, que me autorizou a trazer aqui essa informação. Ó, tá aí, ó. É um recibo de pagamento de salário de um pastor, recibo de 2012, tá aí, ó. Igreja Universal do Reino de Deus, CNPJ da Igreja Universal, para você saber que é uma Igreja Universal, recebida da instituição religiosa acima, identificada pelo exercício do ministério, na condição de pastor evangélico, R$ 3.496,15. Então tá aí um recibo de pagamento mais recente, recibo de pagamento do Johnny, já um amigo nosso que nós entrevistamos aqui no canal, me autorizou a colocar aí o recibo dele. Ó, aí aqui nessa época, tirando aqui os descontos, sobrava 2.872, mais ou menos isso. Só que agora tá bem menor. De 2012 para cá, a coisa ela desandou. Os pastores estão recebendo bem menos que isso. O salário tá bem baixinho mesmo. Então tá aí um contra-cheque do Johnny, que mandou pra gente. E obrigado, Johnny, valeu mesmo. Aí um contra-cheque aí, um comprovante de pagamento da Igreja Universal de quando ele estava como funcionário lá. Bem, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte.
A Fogueira Santa, para as pessoas que me perguntaram, Davi, a Fogueira Santa foi boa? A Fogueira Santa foi boa? Como é que foi a Fogueira Santa? A Fogueira Santa foi boa, tal? Então, foi horrível, pessoal. Vou usar um termo que se usa, né? Não sei quem gosta de cachaça, mas foi uma cachaça, foi horrível. Eu não gosto de cachaça, então eu vou criticar a cachaça. Foi uma cachaça, foi horrível. No mundo todo, a Fogueira Santa foi uma vergonha. E estão desesperados até o dia 31 desse mês para tentar convencer a pessoa a pagar para receber o milagre. Fogueira Santa é isso. Foi horrível. Fogueira Santa foi um fardo. Os obreiros da Universal já não estão mais aguentando a opressão, a pressão de se poder entregar o dinheiro. Fracasso total. Fracasso total, exatamente, Costolete. Foi um fracasso total, total. O Anderson falou... O meu RPA tá guardado, exatamente, meu irmão. Exatamente. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês importante. Domingo agora, eu vou trazer para vocês a segunda parte do depoimento que eu tive com o Tiago, o depoimento do ex-pastor da Universal. Eu conversei com o Tiago Barcelos. Na verdade, eu tive uma entrevista com ele. Nós conversamos, fizemos uma gravação. Ele vai falar coisas muito fortes. Se lembra do depoimento dele? O depoimento dele fez vasectomia. E olha, você não faz ideia do que aconteceu depois disso. Você não faz ideia do que aconteceu. Você sabe que na Universal, todos os pastores são obrigados a fazer vasectomia. Todos os pastores da Igreja Universal, eles são obrigados a fazer vasectomia. O Tiago fez vasectomia. A princípio, o sonho de ser pai foi tirado dele. Eu fiz uma entrevista com ele, a esposa. Ele sofreu muito. A esposa passou por um procedimento sério. Sangue, eu mostrei sangue no vídeo. Sangue mesmo, quem assistiu viu. Muita coisa aconteceu na vida dele. Mas você não faz ideia do que ele me mostrou no vídeo. Você não faz ideia. Eu faço questão de mostrar esse vídeo para vocês. Domingo agora, 9h, para todos os pastores da Universal que fizeram vasectomia, que acreditam que perderam a oportunidade de ser pais. O Macedo tirou isso de vocês. Tirou a chance, o direito de ser pai. Mas a esperança não pode morrer. Eu digo para você que é pastor, não perca a esperança. Eu vou trazer para vocês, neste domingo, 9h, a entrevista exclusiva, a continuação do depoimento fortíssimo do Tiago Barcelos. Foi pastor da Universal, vai conversar comigo no canal, você vai acompanhar, vai ser algo muito legal. E amanhã eu vou trazer um conteúdo especial para falar um pouco sobre George Miller. Para você que quer saber quem foi George Miller, eu vou trazer para você um pouco sobre este grande homem, que o Macedo não se compara nem de perto dele. O Macedo é a versão oposta. É o anticristo da versão George Miller. Porque se o George Miller foi um homem de oração, que cuidou dos órfãos e morreu pobre porque fez a obra do Senhor, o Macedo está andando no caminho inverso porque é ganancioso, é um homem que busca poder e condição financeira. Mas o que ele está buscando, ele vai encontrar. O que você está buscando, Macedo, você vai achar. Porque o final da tua jornada está chegando, meu cara. Você já está com 80 anos, fez 80 anos esse ano. Então, tua jornada está chegando ao fim. Só espero, eu torço, Macedo, para que, sinceramente, você não tenha a pior de todas as surpresas após a sua morte. Eu não quero isso para você, não desejo isso, não foi isso que eu aprendi com Jesus. Então, amanhã, 9h, teremos essa reflexão. George Miller, um livro que o Macedo está trazendo, vou trazer 2 vídeos exclusivos para vocês, 2 vídeos fortes, e domingo a entrevista com o Tiago Barcelos, a segunda parte da entrevista, que vai ser muito legal. Eu quero convidar vocês a acompanharem com a gente, tá bom? Olha, pessoal, muito obrigado, você que esteve comigo até agora,
você que acompanhou o nosso trabalho. Estou tentando fazer pelo menos dentro de 1 hora para eu conseguir fazer os recortes, colocar no canal. Dá uma força para a gente, pessoal. Se inscreva, compartilha, vai aqui no QR Code, nos dê toda a força que precisamos em oração, porque a verdade vem aí, eu creio nisso, e eu espero que as pessoas sejam alcançadas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, meus amigos. Um grande abraço e até amanhã. Vamos estar aqui ao vivo, se Deus assim permitir, tá bom? Um abraço, boa noite a todos e bom final de semana. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau.